mais um tempinho aí para o pessoal entrar, né? Legal, a gente já começa a ver. Eu quero que vocês participem também ali nos comentários, tá bom? Para mim ainda é uma novidade toda essa história de tecnologia, né? Não é tão simples. Eu falo que eu sou da velha guarda, que a gente gosta do olho no olho, do tete a tete, né? Mas vai dar certo, tenho certeza. Vamos nos ajeitar aqui. A minha ideia, né, de estar fazendo esse nosso encontro foi para que a gente pudesse conversar aí um pouquinho mais sobre esse assunto que é muito delicado, é tão difícil, né, que a infertilidade, essa dificuldade aí para engravidar. E, na verdade, eu quis trazer isso um pouco mais amplo, essa nossa discussão, para que a gente pudesse, então, abordar tudo aquilo que envolve a saúde da mulher. Porque se a gente pensa um dia que a gente quer engravidar, primeiro a gente tem que pensar lá na saúde, né? Primeiro a gente tem que ver como tudo está para deixar aí as coisas mais certinhas. Mas antes da gente começar a falar, para quem não me conhece, eu sou Carolina Gava, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional. Eu dei aula por 15 anos, né, no Centro Paula Souza. Espero que o nosso encontro de hoje não seja muito uma aula, vou tentar me controlar para ser o mais didática possível. A ideia é facilitar o conhecimento científico, ampliar isso para todo mundo. Eu sempre falei para os meus alunos que antes de ser qualquer coisa, antes de ser técnicos em nutrição, antes de serem nutricionistas, nós somos educadores, né? Eu acho que essa é a minha maior vocação, essa é a minha maior função aí no mundo, é levar informação, decodificar essa informação científica para coisas práticas aí que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, tá? Então, hoje eu atuo em consultório, né? Eu atendo muitas mulheres, na verdade 80% dos meus pacientes são mulheres, né? E eu vejo de perto o sofrimento delas quando elas são aí as tentantes, né? Elas estão aí nessa busca por esse sonho aí de um bebê, desse sonho da gravidez, e pouca gente sabe o quanto a saúde da mulher é influenciada pela alimentação e por tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Cada vez mais a gente está ouvindo falar de que interferências, né, dos alimentos, a gente chama de xenobióticos, todas essas interferências ruins que o nosso corpo recebe através de toxinas, metais tóxicos, agrotóxicos, né, pesticidas, enfim. Então, isso sofre influência lá no nosso código genético, lá no DNA, no gene, né, e vai expressar determinada doença, né? Dependendo do caso, isso pode acontecer. E aí, o que pouca gente sabe é que a nutrição pode sim ajudar muito na manobra, na diminuição dos sintomas, em preparar este corpo para receber uma nova vida, tá? Então, eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre isso hoje, tá? Vamos lá, vamos ver se eu me acerto aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. O que eu quero trazer para vocês? Não dá, eu sei que a gente não pode ser aula, né? Pra gente ficar mais descontraído, mas não dá pra gente começar a falar sobre infertilidade sem que a gente relembre algumas coisas do aparelho reprodutor feminino, né? E como isso acontece. Eu vou tentar passar isso de uma forma muito rápida, para que a gente possa ir realmente para a prática, que é o que interessa, né? Então, nessa imagem que a gente consegue visualizar aí do nosso ovário, a gente consegue perceber que o que a gente chama de óvulo, na verdade, é esse ócito 1, que todas as mulheres já nascem com eles. Então, nós somos diferentes dos homens. Os homens produzem as suas células reprodutivas todos os dias. A gente não, a mulher já nasce com seu estoque dentro lá dos ovários. À medida que a gente entra na puberdade e começam a ocorrer essas alterações hormonais, o que acontece geralmente é que um desses
ócitos vão amadurecer, e é isso que a gente vê aí nesse desenho, né? Então a gente vê esse pontinho bem pequenininho, que é esse folículo, né, que é essa bolsa que envolve, vai crescendo, amadurecendo, até que ele estoura, né, e elimina, então, o que a gente popularmente chama de óvulo, certo? Só um minutinho. A gente vai começar depois. Vocês mandam, se a gente não conseguir ativar os comentários, manda para mim no direct, tudo bem? Que depois eu respondo todos, tá? Sem problema nenhum. Então, o que a gente não sabe é que esse processo todo demora 85 dias, né? Em média, por aí. Então, são 3 meses de antecedência. Então, a gente precisa esse processo de amadurecimento do ócito, e ele começa a receber as influências, né, do corpo da futura mamãe, aí com 3 meses de antecedência. Então, o ideal é que a gente pense nessa gestação com carinho, né, já comece a trabalhar todos os aspectos nutricionais, porque a gente vai garantir que essa gestação seja uma gestação segura, tanto para a mãe quanto para o bebê. E o resultado, assim, é muito fantástico. Eu atendo muitas gestantes lá, e quando eu participo do começo desse planejamento, e aí, então, depois, com a evolução da gestação e depois o acompanhamento do bebê, a gente percebe que a mãe tem um resultado muito melhor. Nossa, muito melhor. Ela evita diversas doenças, como diabetes gestacional, anemias, né? A gente vai trabalhando aí com uma série de fatores preventivos. Tudo bem? Joia. Vamos lá, se a gente consegue colocar aqui, só um minutinho. O nosso próximo ponto, né, que eu gostaria de conversar com vocês, então, é sobre essa fecundação. Então, após esse folículo expelir, né, esse óvulo, né, esse ócito secundário, que é o nome mais técnico, ele vai então para essa tuba, né? Então o útero da mulher, ele é como se fosse uma pera invertida. E ele tem esses tubos que fazem a ligação até o ovário. Então o óvulo, ele cai na tuba uterina e ali é que vai ocorrer a fecundação. Por que eu tô contando isso para vocês aqui? Porque a gente vai falar mais para frente de algumas doenças, né? Algumas inflamações que podem ocorrer no endométrio, que é essa camadinha interna do útero, né? Esse tecido que recobre o útero, e assim como miomas, né? Retenções tubárias, que tudo acontece nessa região que a gente está vendo. Tudo bem? Ótimo. O que eu quero trazer agora para vocês, e aí a gente pode levar para uma abordagem muito mais ampla, não só para quem está querendo realmente engravidar, mas a gente também tá pensando aí na qualidade da mulher, da saúde da mulher, e eu queria, antes de falar de qualquer coisa, falar sobre a importância do sono. Olha só como é engraçado, né? Nas minhas consultas, uma das minhas perguntas que não podem faltar é: como é a sua qualidade do sono? O sono, né, ele tem um fator importantíssimo. É no sono que a gente produz a melatonina, que hoje ficou famosa, né? Vários médicos fazem reposição com melatonina. O nutricionista não pode suplementar melatonina, tá bom? Mas a gente pode sim suplementar nutrientes que auxiliam o corpo a produzir essa melatonina. O que pouca gente sabe é que o ovário é um órgão captador de melatonina. E a melatonina tem uma função importantíssima na maturação daquele folículo lá, que é onde tem o óvulo dentro. E ela garante a qualidade, né? Ela age como um antioxidante, protegendo esse folículo
contra interferências, contra alterações, né? Mantendo aí um folículo de boa qualidade. Então, pensando nesse aspecto, a gente não pode esquecer que então dormir é importantíssimo. Todo mundo sabe que dormir é importantíssimo, só que a gente não entende que nós somos bichos, né? O ser humano é um bicho. O bicho homem, ele tem um ciclo circadiano, né? Que é um ciclo, a gente funciona em formas de ciclo, onde os nossos hormônios e neurotransmissores são eliminados na nossa corrente sanguínea através da influência do sol. É essa que é a grande verdade. Então, quando o sol nasce, a gente tem uma maior produção dos hormônios que fazem a gente acordar. Então, de um cortisol, né? Que vai nos manter aí ativo durante o dia todo. À medida que o sol se põe, o nosso corpo vai tendo uma queda na produção desse cortisol. E a gente vai começando, depois de 2 a 3 horas, né? Começando a liberação aí da melatonina, que vai fazendo com que a gente sinta sono, né? Porém, o que está acontecendo hoje com a nossa era aí da modernidade, né? Tantas telas azuis aí, né? E a luz azul, ela influencia demais nessa percepção do corpo, porque a luz azul faz parte dos raios solares, né? Então o corpo entende que o sol não se pôs. Quando à noite a gente assiste uma TV, vê um notebook, olha um tablet, um celular, então você fica eliminando, recebendo essa influência, né? E isso interfere no teu ciclo circadiano, nesse ciclo do sono, e a melatonina chega a atrasar 2 horas para começar a ser produzida. Opa, mas se a melanina é importantíssima para a qualidade dos meus folículos, eu não posso deixar ela faltar, né? Se ela é importante para regular os meus hormônios sexuais, eu não posso deixar com que esse sono seja de baixa qualidade. Então, é por isso que a gente precisa pensar nessa higiene do sono. Então, vai apagando a luz, ficando mais calmo, toma um banho, relaxa, vai ler um livro para poder entrar aí nesse sono mais profundo que acontece lá perto de 1h da manhã, tá certo? Por aí, lá para 1, 2 horas da manhã, dependendo do horário que você vai dormir, certo? Tudo bem? Ótimo. Então, se a gente continua nesse pensamento, agora vamos falar de nutrição, né? Que é o que a gente tá esperando e interessa. Eu não falei então para vocês que o nutricionista ele vai atuar oferecendo vitaminas e minerais para a produção aí dessa melatonina endógena. Então, como a gente pode colocar isso? Eu trabalho em conjunto muitas vezes com os meus pacientes. A dieta sempre, alimento é em primeiro lugar, né? Mas por vezes a gente recorre a uma suplementação que nos ajuda a potencializar aqueles nutrientes que são imprescindíveis para essa fase. Então, para o controle e a regulação do sono, a gente não pode deixar de falar do complexo B, especialmente o ácido fólico e a vitamina B6, o ômega 3, o magnésio tem um fator importantíssimo no relaxamento, o zinco e a vitamina D, que hoje está sendo super falada pela Covid, né? E a gente começa a perceber que vitamina D não é só para o osso, não é verdade? Tem uma ação, assim, enorme no organismo, bem difusa. E vocês não sabem que a deficiência de vitamina D pode levar à insônia. Então, a gente fala aqui, eu sempre costumo falar também, que exame laboratorial, aquela taxa de normalidade, não quer dizer ótimo. Muitos pacientes chegam assim para mim e falam, olha, mas minha vitamina D tá boa. Eu falo, deixa eu ver seu exame. Quando a gente vai ver, ele está perto do limite inferior. Poxa, se ela desempenha tantas funções assim no nosso organismo, será que então não existem, nos estudos científicos a gente vê taxas ótimas. É aí que é nesse nível ótimo
que a gente vai ter todos esses benefícios da vitamina D, e não só no limite inferior. Então, cuidado, tá bom? Porque se a gente fica muito tempo em ambiente fechado, não tá tomando sol, a deficiência de vitamina D, ela não existe sinais e sintomas. Seu cabelo não vai cair, sua unha não vai ficar fraca, né? Os sinais e sintomas são na perda da saúde progressiva, da qualidade de vida, da imunidade. Então, a gente precisa dosar, tá? E agora, um alimento que é muito legal, que tem estudos demonstrando a sua função aí, é o kiwi, que ele ajuda, né, a produzir a melatonina, né, porque ele é uma fitomelatonina, né, como se fosse uma melatonina vinda das plantas. Então, a orientação é que a gente pode utilizar 2 kiwis ao dia aí para melhorar a qualidade do sono. Tudo bem? Então, vamos prosseguindo. Deixa eu dar uma olhada aí nos nossos comentários, né? Eu vou falar de FIV, tá? Da fertilização, tá bom? Ali na frente, que tem bastante gente perguntando também. Aguardem. A gente não pode dizer que a baixa qualidade da alimentação, é claro que vai diminuir as tuas chances de engravidar. Gente, nós somos feitos de nutrientes, é uma junção de vários nutrientes. Então, se você coloca alimento para dentro do teu corpo que não vai ter a quantidade de vitaminas, de minerais que o seu corpo precisa, não é que você vai morrer. Muitas vezes você não vai morrer, ou pelo menos não vai morrer rápido, né? Vai morrer talvez um pouco mais rápido do que poderia ser, mas o corpo trabalha numa contenção de energia, sabe? Ele não funciona no seu 100%. Então não adianta. Quem vem para mim e fala assim, mas eu não como frutas e verduras. Eu não posso te dizer que você tomar um suplemento de A a Z, aí, um polivitamínico, vai ser suficiente, porque não vai. Porque o nosso corpo ele usa muito mais do que vitaminas e minerais. Cada planta, cada verdura, cada fruta vai trazer um benefício específico. E se a gente fala de saúde da mulher, do aparelho reprodutor feminino, a gente não pode deixar as frutas roxas de lado, certo? Elas têm uma maior captação aí no nosso órgão reprodutor. Da mesma maneira que os alimentos vermelhos, ricos em licopeno, vão ajudar os homens, tá? Na saúde do aparelho reprodutor masculino, tá bom? E a gente também não pode dizer que o que eu vejo muito no meu consultório, essa má alimentação que muitas vezes veio, ela aconteceu na nossa vida por causa da correria, do foco nos estudos, no trabalho e tal, e a gente renegou a nossa alimentação. Ela pode vir também por um histórico alimentar, então a família dessa pessoa sempre se alimentou mal, então ela veio com essa história, né? Mas também, hoje em dia, cada vez mais a influência de blogueiros, né, artistas, pessoas que não são da área da saúde, né, que não estudaram para isso. Falam, gente, a gente estuda tanto, eu estudo nutrição há mais de 20 anos. E aí a gente vê que a influência, às vezes, dessa mídia, uma mídia leiga, leva a transtornos graves, né? A gente está falando de transtornos graves de comportamento, tanto por aquela pessoa que vem viciada em alimentos saudáveis e só quer comer saudável 24 horas por dia, como daqueles, então, que tem medo, que tem angústias, né, e ficam aí muito fragilizados, né, com toda essa influência. Então, a pessoa chega achando que o nutricionista vai dar bronca, né, eu acho muito engraçado. Eu falei, gente do céu, onde que eu sou bruxa na história, né? Muito pelo contrário, a gente tá aqui para ajudar. Tudo que eu faço é para oferecer diversas aí possibilidades para que a pessoa consiga seguir, né? Então, não adianta nada, não existe uma fórmula. O cardápio que a gente propõe para uma pessoa é diferente para outra, né? Então, a individualidade da prescrição é o que leva ao sucesso, tá? Deixa eu dar mais uma conferida aqui.
Olha aqui, tem gente falando, né, que não gosta de verdura e legume, olha, não tem jeito, viu? A gente tem que usar a técnica dietética, tem que aprender a fazer. Com criança, a gente usa uma orientação de que a gente tem que oferecer para essa criança de 2 a 15 vezes o mesmo alimento, de formas diferentes, para a gente conseguir fazer com que ela consuma. Então, com você é a mesma coisa. Então, não deixe de experimentar. Vai provando formas diferentes, porque aí a gente fica muito mais aberto, a nossa nutrição fica muito mais rica e é através dos alimentos que vem a nossa saúde, sem dúvida nenhuma, tá? Legal, ótimo. Vamos então dando prosseguimento aqui, tomar uma aguinha, porque eu falo pra caramba, né? Vocês veem. E aí, então, pensando em tudo que a gente pode fazer, né? O que a gente não deve fazer também é um fator aí importantíssimo. E aí eu quero falar sobre a influência dos xenobióticos ou xenoestrógenos, que é o que a gente está falando aqui, estrógenos, porque a gente está falando dos hormônios, né, femininos, mas são substâncias que não fazem parte dos alimentos, mas que estão entrando no nosso corpo através dos corantes, através dos pesticidas, né, ou defensores agrícolas, através do plástico, né? E que tem influência direta no funcionamento do aparelho reprodutor. E aí, eu poderia ficar falando horas sobre isso, mas eu quis trazer aqui para vocês alguns bem importantes que estão na nossa rotina e muitas vezes são causa da infertilidade. Então, quando eu trato a minha paciente de infertilidade, nessa busca, né, pela gravidez, a primeira coisa vamos passar a alimentação para orgânica. É possível comer tudo orgânico? Infelizmente não é possível, mas a gente pode e deve melhorar muito a oferta de orgânicos. Eu sempre posto na rede social sobre os orgânicos porque hoje a gente percebe, né, que o nosso governo atual liberou uma série de defensores agrícolas, né? Uma série de agrotóxicos novos. E se vocês pesquisarem, a safra de 2019 foi a maior da história. Eu não consigo comemorar uma notícia dessa, porque à medida que a gente percebe que essa safra foi tão grande, ela foi à custa de muito agrotóxico sendo utilizado em larga escala, sem controle, sem fiscalização efetiva, no Brasil, que a gente sabe o tamanho que é. Então, conclusão. Não sabemos o que estamos comendo. Ponto. Os estudos que a gente encontra, na maioria deles, não mostram o efeito deles a longo prazo, porque é muito difícil conseguir isso. Porque essas nanopartículas, né, muito pequenas, elas são acumulativas no nosso tecido gorduroso, nas nossas células, nos adipócitos. Então, o que a gente encontra de artigo científico são com os trabalhadores, com os agricultores, porque eles estão recebendo de forma aguda. Mas isso não descarta a possibilidade dessa forma crônica acontecer com a gente também, levando a câncer e a disfunções, porque elas vão atuar nos polimorfismos, né, que são as alterações genéticas que a gente pode ter, e aqui no nosso foco do nosso encontro de hoje, na disfunção ovariana, levando à infertilidade da mulher, tá? Então, isso é muito importante. E isso também ocorre com o bisfenol A, que a gente encontra no plástico, em todos os plásticos, principalmente quando a gente aquece o plástico. No frio ocorre também uma translocação, só que menor, tá? No aquecimento é muito maior. Então, é impressionante um estudo que eu acompanhei, né? Que eu pude acompanhar mais de perto, onde a gente via a ação do bisfenol A na ovulação. Então, lembram lá da nossa primeira imagem, onde mostrava o ócito sendo maturado?
quando a gente tinha uma alta carga de bisfenol A, isso in vitro, né, em ratas, né, o folículo atrofiava, né? Então, olha só que grave que é isso. Tudo que a gente come tem plástico, né? É o filme plástico que vai no alimento, é o Tupperware que a gente guarda, né? O potinho nosso que a gente guarda lá na geladeira. Então, cuidado, tá? De preferência vidro ou busquem embalagens plásticas que são livres de BPAs, tudo bem? E por último, o que eu gostaria de falar aqui para vocês é sobre o corante branco, que é o dióxido de titânio. Ele é encontrado em vários alimentos brancos, requeijão, né? Alguns leites, então corantes em confeitaria, nas balas, sabe? O que dá cor branca, né, para os alimentos, ele tem uma ação intensa na involução dos folículos. Então, o que a gente tem de recomendação? Eu vou ficar louca, né? Não, a recomendação é simples. Menos industrializados, mais alimentação caseira. Então, vamos lá, chegar à noite, cozinhar, no fim de semana a gente planeja a nossa refeição, né? Para que durante a semana, com a correria do trabalho, a gente não deixe de lado o preparo dos alimentos. Combinado? Legal, ótimo. Vamos dar só mais uma conferidinha. Isso, olha lá, o cigarro foi uma das outras da pergunta aqui, que é o meu último tópico que a gente vai falar. Mamães quem quer ser mamãe e fuma, precisa ficar muito atenta, né? O cádmio, que é um metal tóxico, né? Um metal que a gente falava pesado, é encontrado no cigarro e ele se acumula nos ovários, tá? Levando à disfunção ovulatória. Então, olha só quantos xenobióticos a gente tem na alimentação, quantas interferências a gente tem na alimentação, atuando diretamente no funcionamento dos nossos ovários. Então, para que os nossos ciclos menstruais sejam regulares, a gente precisa tratar o todo. Você vê que é muito mais do que parar de tomar a pílula e começar a tomar ácido fólico? Vocês estão percebendo isso comigo? Então, como tudo vai muito além, né? E agora para os nutricionistas que estão me acompanhando e que a gente pode falar aí um pouquinho mais desses nutrientes que eu uso nas suplementações desse período pré-gestação, entram as vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina 6, ácido fólico, a B12, né? Cuidado para os vegetarianos e veganos. A B12 nos veganos precisa ser suplementada para a vida toda, mas aqui na fase pré-gestacional eu quero ela no ótimo. Então, muito cuidado com a interpretação desses exames de sangue aí da vitamina B12, tudo bem? A gente ainda tem que falar do zinco, da cisteína, que é um aminoácido, da vitamina C, do resveratrol, que é um pigmento roxo, né? Um fitoquímico roxo, presente aí na uva, né? No açaí, que vai poder ajudar. A geleia real, isso é uma ótima dica, porque todo mundo pode adquirir a geleia real, né? E eliminando aí todos esses xenobióticos, tudo bem? Legal. Perfeito. Continuando então aqui com o nosso raciocínio, se a gente quer falar de nutrição, não podemos esquecer qual é o nosso órgão-chave da nutrição. O órgão-chave é o intestino. Então, não tem como falar de suplementação, a melhor dieta, o melhor cardápio, a melhor preparação, se você não vai absorver esses nutrientes. Então, tratar esse intestino com essa microbiota, essa flora intestinal tem que ser saudável, porque é ali que a gente vai absorver vitaminas e minerais. E quando a gente tem essa microbiota desequilibrada, que a gente chama de disbiose intestinal, isso interfere diretamente na absorção de nutrientes importantes, como ferro, cálcio, cobre, zinco, tudo bem? Então, tratar o intestino é importantíssimo. O que a gente agora, puxando para a infertilidade, né, que é o nosso tópico,
a gente não pode deixar de falar da disbiose vaginal. Então, mulheres que têm candidíase de repetição, né, infecções urinárias de repetição, a gente precisa tratar esse intestino, que muitas vezes é o foco dessa infecção, né, dessa contaminação constante. A gente precisa trabalhar a alimentação, porque o excesso de açúcar na alimentação estimula a proliferação de fungos como a cândida, por exemplo. E o que pouca a gente sabe é que uma mulher que tem uma candidíase de repetição e muitas vezes pode ser assintomática, então ela fica ali quietinha, né? Outras bactérias, como a clamídia, também pode acontecer disso, e ela vai mudar o pH da região vaginal, eliminando 90% da motilidade dos espermatozoides. Então, ou seja, vai dificultar muito mais a sua gestação. Então, quando a gente pensa assim, olha quanta coisa a gente já falou, né? Então, quando a gente pensa em engravidar, nas nossas tentantes aí que estão me ouvindo, vamos pensar com carinho, pensar no corpo como um todo e não no útero separado do resto do corpo, né? E o quanto antes você conseguir fazendo esse acompanhamento com o médico, com o nutricionista, com o educador físico, você só tem as suas chances aí aumentando durante esse processo da gestação. Tudo bem? Legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Ótimo, que legal que vocês estão gostando. Fico feliz, viu? O nosso objetivo é esse, né? Compartilhar. Então, falando aqui das doenças propriamente ditas, né? Só um minutinho. Isso, é o que a gente vai falar agora da endometriose. Lembra aquelas perguntas? No meu stories de hoje, eu deixei uma caixa de perguntas, muita gente perguntou ali, e eu vou falar agora também sobre uma daquelas perguntas, respondendo lá sobre a endometriose, né? Muitas vezes a mulher não percebe que ela tem endometriose até com que as cólicas menstruais comecem a incomodar muito. Por isso, esse também foi um dos enquetes que eu fiz lá no Stories. Porque a cólica menstrual pode ser um dos sintomas da endometriose. Então, a endometriose é um processo inflamatório onde ocorre aí o extravasamento das células que cobrem o interior lá do nosso útero, e esse extravasamento pode ir para o intestino, para a bexiga, para o ovário, levando a uma disfunção, levando a dificuldade para engravidar e aumentando as cólicas aí. Então, isso é algo muito importante que a gente precisa ficar atento, e a nutrição pode ajudar demais no tratamento da endometriose. Para a gente entender um pouco essa doença, né, e aí depois eu vou falar sobre a síndrome do ovário policístico, a gente não pode deixar de perceber o quanto essas doenças que são inflamatórias, a forma que elas atuam aumentando os radicais livres, aumentando então essa inflamação. Radicais livres são moléculas ativas aí que vão atuar destruindo, às vezes, tecidos, às vezes DNA, às vezes levando ao envelhecimento precoce das células, depende de onde eles vão se ligar, né? Quando a gente fala que eles estão se ligando aí, estão sendo produzidos em maior quantidade e vão estar presentes aí no nosso ovário, a qualidade daquele óvulo vai ser muito inferior ao que ela poderia ser. Então, se a gente tiver que pensar de uma maneira assim prática, né, de como seria a nossa alimentação, eu vou desmiuçar isso para vocês aqui, é o mais antioxidante possível, né? O mais antioxidante possível. Então, eu vou falando aí aos pouquinhos em como isso vai ser. Quando a gente fala aqui da endometriose, só um dado aqui para vocês, né? Ela afeta hoje cerca de 6 milhões de mulheres, né? Na idade reprodutiva, então aí até os 40, 45 anos, né?
e pode levar a que elas fiquem estéreis. 30% dessas mulheres com endometriose podem se tornar estéreis. Então, é algo muito grave, né? Então, a gente pode tratar, sim, com alimentação e suplementação, ok? Muito bem. Quando, então, a gente fala dessa alimentação antioxidante, né, que é a alimentação que mais está ligada à nossa longevidade, é a que mais está ligada à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, a gente pode pensar, então, na alimentação orgânica, que é o que eu estava falando para vocês, com a eliminação do bisfenol, com a eliminação dos corantes, conservantes que estão nos alimentos industrializados, certo? Então, trazendo essa alimentação aí o mais caseira possível, certo? E com a presença de muita fruta e verdura. Não é pouca, não. É muita fruta e verdura. Porque são eles os alimentos que são mais anti-inflamatórios. Se a gente pegar no rol aí de produtos que são os mais inflamatórios, a gente pode destacar a carne vermelha, certo? O açúcar, tá? Todos esses alimentos industrializados que usam gorduras trans, né? E corantes, conservantes, porque vão inflamar o nosso organismo, tá certo? E essa alimentação, mesmo que às vezes você já não faça isso, mas essa alimentação pobre em nutrientes, por exemplo, o brasileiro ele acha que comer arroz, feijão e carne tá suficiente, né? Tá suficiente, só que o alimento dos lactobacilos do nosso intestino vem das fibras presentes nos alimentos integrais, nos vegetais, em frutas, né? Então, não tem como pensar que a alimentação vai ser completa se você comer só arroz, feijão e carne. Então, a gente pode ficar sem a carne, né? Eu acompanho diversos pacientes vegetarianos e veganos. E por incrível que para muitos pode parecer, a saúde dessas pessoas muitas vezes dá de 1000, tá? Dá de 1000 para surpresa de quem acha que a proteína animal é essencial, porque ela não é. O que tanto faz para alimentação vegetariana ou onívora, o que vale é ela ser feita equilibrada, né? O que vale é ela ser balanceada para os nossos objetivos, para o nosso corpo, individualizada. É isso que faz toda a diferença, tá? Então a gente vai desmistificando algumas coisas. Eu falo isso porque tem muitas gestantes que vêm para mim falar, mas eu não comia carne, mas agora eu tô tendo que comer porque vai faltar ferro, né? E não é dessa maneira, tá? Não é dessa maneira. A gente pode potencializar a absorção do ferro dos vegetais verdes escuros, do feijão, com algumas técnicas, com vitamina C, deixando feijão de molho. Então, calma, tá? Calma, tudo dá pra gente equilibrar. Tenho pacientes veganas onde eu acompanhei toda a gestação, com o bebê que eu acompanhei a introdução dos alimentos e o bebê na curva máxima, o bebê já utilizando a alimentação vegana dos pais, na curva máxima de crescimento, de peso, sabe? Então, um orgulho só. Então, não vamos ficar com essas ideias limitantes, ok? Pensando então que para tratamento da endometriose a gente precisa dessa alimentação mais antioxidante possível, os nutrientes que mais atuam, né, nesse momento é a niacina, né? O ácido alfa-lipoico, que eu coloco ele principalmente aí na forma de suplementação, o ácido fólico, que a gente encontra também nos vegetais verdes escuros, mas novamente, para tratamento de uma patologia, muitas vezes a suplementação é indicada, porque eu vou colocar aquela dose maciça que vai estimular realmente a recuperação daquele tecido, tá? O ômega 3, e aí a gente tem o ômega 3 que tem a sua melhor qualidade, né, de EPA e DHA vindo dos peixes, e para os veganos a gente tem ômegas 3 de ótima qualidade vindo das algas, tá bom? Então não ficam atrás não os veganos novamente. As vitaminas do complexo B,
o resveratrol, né? O chá verde, olha que interessante, né? Então, chá verde, muita gente torce o nariz quando eu falo que tem que tomar chá verde, né? O chá verde, ele é um antioxidante muito potente. E a gente pode mascarar aquele gosto, né, forte de tanino que ele tem quando a gente coloca cítrico junto. Então, espreme um limão, coloca uma casca de laranja orgânica, né? Ali no seu chazinho, tá bom? Tudo isso melhora bastante o sabor do chá verde. A cúrcuma, que a gente pode usar em pó, ou o próprio alimento, tá? Que é da família lá do gengibre. As pimentas, né, brócolis, couve-flor, tudo isso vai ajudar no processo aí nesse tratamento da endometriose. Combinado? Certo, muito bem. E a última, então, abordagem que a gente vai fazer agora sobre as doenças, e elas são aí muitas, né? Eu quis trazer aqui as principais, que a gente pode falar também da síndrome do ovário policístico, que é essa disfunção onde alguns cistos ficam no aquele folículo se transforma em cisto, ele não extravasa o ovário, ele não sai, ele fica ali produzindo hormônios, né? E alterando o nosso ciclo menstrual. Então, são mulheres que às vezes podem ter ciclos curtos, seguidos de 60 dias sem menstruar. Então, sabe aquela bagunça que normalmente a gente encontra nas adolescentes, onde o sistema reprodutor ainda está sendo maturado, mas quando a gente fala de engravidar, de gestação, isso pode atrapalhar muito, porque você não sabe qual é o dia fértil dessa mulher, o ideal para o coito. Então, a gente precisa tratar essa síndrome do ovário policístico, tudo bem? E o que pouca gente sabe é que ela tem influência direta com a alimentação, principalmente com o consumo exagerado de açúcar e carboidrato. E aí eu falo que a mulher ela tem um caso de amor com carboidrato, né? Você pode tirar tudo do prato dela, menos, né, às vezes a batata, menos o docinho dela. Só que tudo isso consumido de maneira desregrada, né? Tudo isso, assim, desenfreada, vai agravar a síndrome do ovário policístico, porque aumenta as taxas de insulina no sangue e a insulina vai alterar o nosso tecido do útero. O endométrio vai confundir ali muitas vezes esse ciclo nosso hormonal, essa produção de hormônios, então dificultando o processo da gestação. Tudo bem? E aqui os nutrientes que eu mais gosto de usar é o picolinato de cromo e a coenzima Q10, tá bom? Na síndrome do ovário policístico, o maior tratamento é a interação dietética. Se a gente trabalha na redução desses carboidratos para ficar perto de 45% do total da dieta e reduzir 5% pelo menos do peso corporal, as mulheres já começam a entrar num ciclo normal. Então, quem vai avaliar tudo isso é o ginecologista, mas quando eu tenho um feedback da minha paciente, onde ela chega e fala assim para mim, nossa, minha cólica melhorou muito, olha, meu ciclo menstrual já foi mais regulado, meu fluxo menstrual já foi bem menor, né? Então, quer dizer que todas essas estratégias nutricionais estão surtindo efeito, tá? E para quem não vai fazer, não vai participar desse processo natural para engravidar através do coito, e a gente hoje tem várias formas de ter essa fertilização, né? Através da inseminação, através da fertilização in vitro, então, que é a famosa FIV, né? Não deixem de se preparar, não se esqueçam dos 90 dias de antecedência a qualquer tratamento, a qualquer pensamento de engravidar, para que a gente possa tratar carências nutricionais, para que eu possa construir, né? Eu falo porque eu tô acostumada a falar com meus pacientes, mas que o nutricionista possa
construir com você um bom hábito alimentar, porque é isso que vai sustentar a sua gravidez saudável, tudo bem? É isso que vai garantir que teu bebê cresça de forma perfeita, que ele se desenvolva, ganhe peso, comprimento, que a gestante não tenha carências nutricionais, que possa favorecer o parto normal, tá bom? Enfim, nossa, tem muita coisa aí para dizer sobre gestação depois. Se eu não conseguir, deixa eu só dar mais uma conferida. Se eu não respondi alguma pergunta, pode escrever aqui, tá bom? Nos comentários, tá bom? A gente precisa ir acompanhando aqui, então tá tudo certinho. A gente tem aí 10 minutinhos finais para poder dar esse fechamento, então não esqueçam de fazer suas perguntas aqui nos comentários, tá bom? Eu tô tentando gravar, tá? A nossa live para deixar disponível no YouTube, no meu canal ali, e as gestantes, claro, acima de 40 anos, são gestantes que tecnicamente pertencem ao grupo de risco, então elas devem ser acompanhadas de pertinho pelo nutricionista e pelo médico, tá certo? Porque ela tem maior chance de desenvolver algumas alterações aí na gravidez. Mas, nossa senhora, eu já tive casos de pacientes com 48 anos que engravidou, teve a bebê com 49 anos, uma gravidez saudável, tá? Então, o que vai ser limitador para você ter uma gestação saudável ou conturbada é o seu acompanhamento e o seu comprometimento com as dicas, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Isso, as nossas consultas agora nessa época de quarentena, elas estão acontecendo online, tá bom? O agendamento normal, tá? Tem o meu site que vocês podem acompanhar, saber mais sobre a minha história ali, sobre a forma de atendimento. Então, nutricionista Carol Gava, tá bom? .com.br. Vocês podem, ali tem um link para falar direto com a minha secretária para fazer os agendamentos. Na minha bio aqui do Instagram também tem o meu contato, tudo bem? Assim a gente consegue fazer esse acompanhamento de uma forma segura para que tudo isso passe, essa quarentena passe, a gente possa ficar tranquila. Não quero as minhas gestantes desesperadas por causa da Covid. Fiquem calmas, seguras, seguindo as recomendações, né, da OMS, que vai dar tudo certo, isso vai passar rapidinho e a gente vai poder estar junto. Porque, olha, eu gosto do tete a tete, tá bom? Eu gosto de olho no olho, tá? Vamos lá dar mais uma olhadinha. Muito bem. Isso do Covid a gente já conversou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa nova experiência. Para mim, ela é a primeira, né? Espero que eu possa ter mais contatos. Hoje era para minha grande amiga, nutricionista Tatiana Eto. Acompanhe ela no Instagram, ela é fantástica. Aborda bastante a questão do comportamento alimentar. Ela não pôde estar presente hoje porque teve um acometimento de saúde, não é Covid, tá? Mas ela já ficou, ela não pôde participar, mas a gente vai marcar outras oportunidades aí com a Tati, tá bom? Um grande abraço aqui da Nutri, espero que vocês fiquem bem e seguros, tá bom? Tudo de bom? Deixem aí os comentários aí se eu não conseguir responder todo mundo. Um grande abraço.